Deputados aprovam alteração na cobrança de taxas judiciárias. Institutos públicos de pesquisa e fundações debatem a continuidade da frente parlamentar. Partidos definem novos líderes. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Funcionários de institutos de pesquisa e servidores de fundações vieram à Assembleia para pedir o apoio dos novos deputados na luta contra a aprovação dos projetos de lei que prevêem a extinção do CEPAM e da Fundap. Na primeira reunião ordinária da Frente Parlamentar em Defesa das Fundações e Institutos de Pesquisa, o coordenador, deputado Carlos Neder, do PT, falou da necessidade de buscar novas assinaturas de deputados. Haja vista que alguns signatários não foram reeleitos. São necessários 22 apoiadores para que a frente possa funcionar regimentalmente. A nossa maior preocupação hoje aqui na Assembleia é com a relatoria especial. O nosso projeto, como ele entrou em tramitação de regime de urgência, então ele está correndo muito rápido pelas regras da LESP. Então a nossa preocupação agora é que isso seja conversado na liderança para que se possa evitar que o projeto corra nessas relatorias especiais, porque isso não nos dá a possibilidade de um diálogo nas comissões. Isso é votado e aí a gente fica sem a possibilidade de explicar qual o valor da instituição, porque a gente não quer a extinção. Os servidores de fundações estão solidários e preocupados com a possível extinção de entidades públicas. Nós batalhamos muito pela defesa da nossa instituição, porque ela tem um papel importantíssimo. E nós somos herdeiros do Departamento de Estatística, que foi criado lá atrás, no final do século XIX. Nós somos herdeiros dessa tradição. Óbvio que nós nos modernizamos nesse processo, né? E eu acho que a gente cumpre um papel essencial. O coordenador da frente, deputado Carlos Neder, do PT, também está preocupado com a tramitação da proposta de extinção de algumas fundações e a escolha de um eventual relator especial para a matéria. Nós queremos manter o caráter suprapartidário da frente. Queremos continuar discutindo a modernização desses institutos e fundações e, ao mesmo tempo, discutir essa proposta do governo do Estado de extinção da Fundap e do CEPAM, que não nos parece a mais apropriada. E é importante, então, ressaltar o compromisso assumido pelo presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, de realizar audiências públicas e de não lançar mão do expediente de relatores especiais, porque isso acaba asfixiando a Assembleia, matando o debate, e um tema tão importante em relação a instituições como a Fundap e CEPAM não pode ser resolvido sem que haja um debate envolvendo o governo, os deputados e a sociedade civil. E os partidos políticos já definiram seus líderes para esta nova legislatura aqui na Assembleia. Olá, Priscila. A repórter Priscila Silvério tem agora as informações ao vivo. Priscila, você. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Até o momento, 20 partidos já definiram os seus líderes que vão participar da primeira sessão legislativa deste mandato. E são eles: Geraldo Cruz, do PT, Estevão Galvão, do Democratas, Carlos César, PSB, Marcos Neves, PV, Jorge Caruso, PMDB, Jorge Wilson, PRB, Coronel Camilo, PSD, Davi Zaia, PPS, André do Prado, PR, Rodrigo Moraes, PSC, Leci Brandão, do PCdoB, Feliciano Filho, PEN, Delegado Olim, do PP, Raul Marcelo, do PSOL, Campos Machado, PTB e Luiz Carlos Goldim, do SD. Barros Munhoz é o líder do governo e a Beth Saão, líder da minoria. O PSDB foi o único partido que ainda não divulgou o nome do seu líder. O anterior era o deputado Cauê Macris. Os deputados de 4 partidos que têm apenas uma cadeira aqui no parlamento são considerados líderes no regime interno, com todas as prerrogativas dos deputados. São eles: Rafael Silva, do PDT, Clélia Gomes, PHS, Gileno, PSL, Igor Soares, PTN. Conforme o regime interno aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo,
Esses representantes de partidos ou de blocos, né, que são os conjuntos de partidos de oposição ao governo, são os intermediários responsáveis por levar os desígnios a cada gremiação ao colégio de líderes. Sérgio. Ok, Priscila, obrigado. Garantir que a criança tenha acesso ao aprendizado, mesmo internada no hospital. Esse é um projeto da Secretaria Estadual da Educação e a repórter Viviane Cesarino está no Instituto de Infectologia do Hospital Darcy Vargas, na zona sul da capital. Viviane, boa tarde. Explica pra gente como acontecem essas aulas, Viviane. Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde a todos. Acontecem assim, ó, num ambiente que nada lembra aquele cinza, aquele ambiente triste dos hospitais. Pelo contrário, viu? A gente está dentro de uma classe hospitalar, de uma sala de aula. E olha só o colorido. Essas aqui foram telas pintadas pelos próprios pacientes, que aqui são alunos. Essa é uma das 64 classes hospitalares mantidas pelas secretarias estaduais da saúde e também da educação. E é tudo assim colorido, lúdico, um ambiente cheio de brinquedos, porque afinal, quando a criança está internada há 15 dias ou mais, ela não pode perder tanta aula, porque ela corre o risco até de perder o ano letivo. Então ela acompanha essa atividade escolar daqui com professoras especializadas para isso, como a Karen Dionísio Carneiro, que está aqui do meu lado. Como é que funciona essas matérias que elas aprendem aqui? Vocês conversam com as professoras de cada um dos pacientes? Isso, a gente entra em contato com a escola vinculadora das crianças e aí a gente pede todo o material para a gente dar continuidade no trabalho pedagógico. Para quando ele retornar para a sala, ele não perder nenhuma matéria e acompanhar o ano letivo com os colegas. Mas tem obrigação ou tem limitação? Tem os dois, né? Então a gente tem que fazer as atividades, mas respeitando o momento da criança. Então, se ele tem medicação, se ele está com dor, se ele acabou de fazer uma cirurgia, então tudo isso a gente respeita. E tem moleza ou não? Tem tabuada, tem prova? Tem tudo. Tem prova, tem tabuada, tem redação, não tem moleza, não. E meninos, vocês ouviram, né? Estou aqui com o Pedro Henrique Ferreira, que tem 14 anos, e com o Kaique da Silva Pires, que tem 16. Deixa eu conversar um pouquinho com eles. Pedro, você ouviu? Não é porque também está internado que tem colher de chá, você viu, né? O que você está fazendo agora? Estou pintando um quadro do pintor Gustavo Rosa, é o Passarinho. Eu gostei dele porque tem cores bem fortes, bem marcantes, de primeiro e segundo grau. Olha só, nada a ver com aquele cinza que a gente Não pensa. tem nada a ver. Tá Não. certo, obrigada pela entrevista. Então, eles estão aqui no meio de uma aula de artes. É isso, Kaique? Você também se surpreendeu de poder estudar enquanto está internado aqui no hospital? Porque todo mundo acha que ficar no hospital é só ficar deitado na cama, mas não é assim não. Tem sempre uma diversão para fazer aqui também. Como pintar. Eu também estou pintando o quadro do Gustavo Rosa, um galo aqui, que eu estou gostando desse projeto, de participar dele. Muito obrigada pela entrevista. É diversão e aprendizagem. Eu converso agora com a Norma Satier, que é psicóloga. O que eles estão fazendo? Não perder o contato com a aula, de repente nem com as matérias, mesmo que seja matemática, difícil, pode acelerar até o processo de cura desses pacientes, dessas crianças? Sim, sem dúvida. O que a gente tem percebido é você conseguir manter o cotidiano da criança no processo de educação, processo de diversão. Isso ajuda muito no processo de melhora da saúde. Por quê? Porque ela não fica, como o Kaique mesmo colocou, não fica só deitado esperando a medicação, esperando uma melhora. Quando ele tem condições de vir para a brinquedoteca, a professora propicia, né, o ensino para ele, ele se percebe melhor, mais disposto. A família também percebe que a criança está conseguindo interagir com outras crianças e está melhor. Aprendizado, de repente, é um remédio, então. Sim, sem dúvida. E brincar também é uma coisa séria, ela consegue associar, né? Tanto a brincadeira quanto no lúdico e o aprendizado dela. Muito obrigada pela sua entrevista. É isso, Sérgio. A gente volta com você aí no estúdio. Sérgio. Ok, Viviane, obrigado. Tarde de quarta-feira com tempo nublado em São Paulo. Chove forte no começo da noite em áreas isoladas. A máxima chega aos 25 graus. Em Campinas,
Chove à tarde e também à noite. A máxima é de 26 graus. Em São José dos Campos, tarde de tempo nublado com chuvas fortes e rápidas no fim do dia. A máxima chega aos 25 graus. Em Sorocaba, tarde de tempo fechado com poucas aberturas de sol. Máxima é de 27 graus. Em Ribeirão Preto, o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia, mas pode chover rápido no começo da noite. A máxima chega a 28 graus. Depois do intervalo, você vai ver que os deputados da Comissão de Transportes e Comunicações aprovaram a indicação de Giovanni Peng Filho para integrar o Conselho Diretor da Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte de São Paulo. Voltamos já. Os deputados da Comissão de Transportes e Comunicações aprovaram a indicação de Giovanni Peng Filho para integrar o Conselho Diretor da Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte de São Paulo. Na primeira reunião, dos 9 itens da pauta, foram aprovados 6 projetos de lei, todos conclusivos, para dar denominação de túneis, pontes e viadutos. Em seguida, já na segunda reunião, foi ouvido o novo diretor-geral da Artesp, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, que veio para apresentar à comissão as credenciais e falar de seus objetivos e metas durante sua permanência na diretoria. A presença foi muito importante para justamente explicar o trabalho da agência, não só demonstrar o papel que a agência tem de fiscalizar e regular as rodovias e o transporte intermunicipal de passageiros, mas também as realizações recentes da agência, na questão da cobrança automática, benefício para o usuário, uma tarifa mais justa pelo ponto a ponto. Então, pode ser possível explanar justamente esses avanços nessas áreas e também mostrar qual o papel da agência daqui para frente. Para os parlamentares de oposição e de situação, a indicação do diretor foi bem recebida e aprovada pela comissão. A Artesp, através do Dr. Giovanni, que foi aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão de Transporte, apresentou o trabalho da Artesp, os avanços, os desafios, e ela tem um papel importante no Estado de São Paulo, que atua nas principais rodovias do Estado, onde milhares de pessoas trafegam diariamente. E a Semana Santa está chegando e o consumidor tem que abrir bem os olhos na hora de comprar pescados e ovos de Páscoa. Em apenas 2 dias, o Instituto de Pesos e Medidas encontrou em todo o estado de São Paulo irregularidades em 33% dos pescados avaliados e em 7,5% dos ovos de chocolate. Pois é, nos lotes analisados na capital, a metade dos pescados congelados foi reprovada. Para conferir se o peso da embalagem está correto, no laboratório é realizado um processo rápido. Aqui o teste é feito com camarão. Primeiro, os técnicos anotam o peso total. Depois, o produto vai para um banho de 20 segundos para retirar aquela fina camada de gelo. Aí é deixar escorrer e depois pesar de novo. Nós estamos intensificando essa fiscalização e orientando ao consumidor que antes de comprar, coloque esse produto numa balança do ponto de venda. E se o valor marcado for igual ou menor que o indicado no rótulo, não compre e denuncie esse produto. No primeiro dia foram analisados 35 lotes de vários produtos, 15 só de pescado. E destes, 7, quase 50%, apresentaram irregularidades. Você colocando o produto na balança do supermercado, ela tem que indicar um valor bem superior àquilo marcado na embalagem. O que acontece com essas empresas? Elas serão autuadas, as irregulares, estão sujeitas a uma penalidade que vai até R$30 mil, podendo dobrar na reincidência, e aquele lote irregular é interditado para as correções. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode e deve ligar para a ouvidoria do IPEM. O telefone é o 0800 013 0522. Vamos saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens, mas deve chover à tarde. A máxima é de 27 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado e abafado. A máxima chega a 28. Em Mogi das Cruzes, máxima de 27 graus. E em Piracicaba, dia abafado e calor com possibilidade de chuvas. À tarde, a máxima prevista é de 28 graus. A seguir, deputados aprovam a alteração no recolhimento de taxas judiciárias. A gente explica tudo direitinho depois do intervalo. Até já.
Vamos agora ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Friesman. Mauro, boa tarde. Qual a pauta dos trabalhos para esta quarta-feira, Mauro? Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa, como de praxe, a partir das 2h30 da tarde. As 2 primeiras horas da sessão reservadas para os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna, sobre os assuntos de interesse de cada mandato. Enquanto a sessão se desenrola, a partir das 3 horas tem início o Colégio de Líderes, é a reunião dos líderes das bancadas partidárias da Assembleia Legislativa. Por lá, os parlamentares vão preparar um roteiro de trabalhos para apreciação no plenário na tarde de hoje. Deve constar deste roteiro o projeto de lei número 272 de 2010, de autoria do Executivo. Esta matéria trata dos limites da área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Juqueri. Veja só a situação, Sérgio Everton. Este projeto de lei aparece como o item 1 na ordem do dia da sessão ordinária. E está com votação adiada, o status é de votação adiada. Por quê? A matéria foi à votação na semana passada, não obteve o quórum mínimo necessário para ser aprovada e ficou com a votação adiada na ordem do dia da sessão ordinária. Ela tem que ser votada, esta matéria, ela tem que sair da frente, porque senão ela tranca a pauta e nada mais pode ser votado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, a não ser em sessão extraordinária. Por isso, ela tem prioridade e deve constar, então, portanto, deste roteiro que será definido hoje dentro do Colégio de Líderes. E ontem, terça-feira, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que estava nessa mesma condição, também estava trancando a pauta e que regulamenta a cobrança da taxa sobre recuperação judicial. A recuperação judicial é uma medida que tem por objetivo evitar a falência de uma empresa. O termo substituiu a antiga concordata, que deixou de existir no Brasil há 10 anos. O processo de recuperação judicial prevê a elaboração de um plano para a empresa superar a situação de crise. O projeto aprovado na Assembleia Legislativa adapta ao Estado de São Paulo a Lei de Falências, criada pelo governo federal em 2005. A nova legislação estadual permitirá a cobrança de taxa judiciária prevista na lei federal. O projeto aprovado teve voto contrário da bancada do PT e segue para apreciação do governador Geraldo Alckmin. 21 de março é o Dia Nacional dos Portadores da Síndrome de Down. O repórter Jeremias Gomes está no Instituto Olga Cos, na zona sul da capital, onde o próximo fim de semana vai acontecer um dia especial de comemoração. Jeremias, boa tarde. Vai acontecer uma corrida nesse fim de semana, né, em favor da inclusão social. Exatamente, Sérgio. E eu estou aqui com a doutora Olga, que é vice-presidente do Instituto, que há 8 anos desenvolve esse trabalho com crianças, jovens, adolescentes, adultos com deficiência intelectual, mas principalmente com síndrome de Down, né, doutora? Qual é o principal objetivo do Instituto? É fazer a inclusão desses jovens na sociedade e mostrar, inclusive, para a família deles que esses meninos são realmente super normais dentro do tempo deles. É só você dar o espaço deles que eles realmente se desenvolvem muito bem. Ou seja, o objetivo é essa inclusão. E como é que vocês fazem essa inclusão na prática? Através da arte, principalmente? Bem, através da arte, com oficinas de arte, mas não terapia ocupacional. São oficinas de arte com artistas plásticos contemporâneos, tá? Que estão ainda em atividade, que em contrapartida a gente faz um livro sobre a vida e a obra deles, e eles dão aula para os meninos, ensinando alguma técnica que eles tenham dentro do conhecimento deles para esses meninos. Então, nós fazemos tipo 8 oficinas, uma por semana, e depois desse trabalho pronto, nós fazemos exposição da obra do mestre, da obra das crianças, dos jovens, dos adultos que estão fazendo oficina, e fazemos um livro da vida deles, fazemos o lançamento desse livro e fazemos um grande evento sempre, que para eles é super gratificante. Legal. Eu quero falar também do trabalho esportivo, mas para isso nós estamos aqui com a Natália Mônaco, que coordena toda esta área aqui no Instituto. Como é que vocês desenvolvem esse trabalho esportivo com esses jovens e crianças?
A gente viabiliza 2 tipos de projeto, né? Karatê e Taekwondo, para pessoas com deficiência intelectual. E a gente trabalha com esses alunos durante 1 ano, tendo 2 oficinas com duração de 1 hora por semana. E quando a gente encerra esses projetos, a gente faz um grande evento, da qual ele vai mostrar para os familiares, para as pessoas, todo o desenvolvimento e aprendizagem que eles tiveram nessas artes marciais. Olha, é bem interessante, vale a pena também entrar no site do Instituto, daqui a pouco eu vou passar o endereço, mas temos também uma corrida agora, é neste domingo, fala pra gente. Isso, a corrida a gente está promovendo, que é em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 21/3, e a gente vai fazer a primeira corrida inclusiva, que vai ser no Circuito Pacaembu, no dia 22, largada às 8 horas da manhã, com 3 modalidades, 5 quilômetros, 10 quilômetros e a caminhada. E na caminhada a gente vai levar os nossos alunos de todas as instituições, de todas as oficinas, seus familiares e amigos, e também é aberta para qualquer pessoa que queira participar. Como é que faz para se inscrever? Você entra no site www.minhasinscrições.com.br e faz a inscrição ainda hoje. Até às 6 da tarde só. Até às 18 horas. Tá certo. Vale a pena participar porque, como o nome diz, é de inclusão, é para todo mundo e vai ser bem legal. Agora, o site do Instituto é www.institutoolga, né? olgacos.org.br. Tá aí, participe. Sérgio, é com você. Jeremias, o Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Parabéns à cidade de Jaborandi, que faz aniversário hoje, dia 18. E não se esqueça, hein? A partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.